A figura mostra a região de integração da integral de uma função de x, y, z, onde o intervalo de integração dz vai de 0 a 1 menos y, o intervalo de integração dy vai de raiz de x até 1, e o intervalo de integração dx vai de 0 a 1. Reescreva essa integral como uma integral iterada, equivalente nas outras 5 ordens. O que o problema nos pede é para que, tendo por base a integral dada pelo problema, vamos inverter a ordem desses fatores para que encontremos outros fatores de integração para que gere o mesmo sólido. Ou seja, temos a ordem dada pelo problema dz, dy, dx e vamos ter as respectivas 5 ordens. E assim, temos que encontrar os fatores de integração dessas mesmas 5 ordens. Utilizaremos a imagem dada pelo problema para que consigamos encontrar os novos limites de integração das outras 5 integrais equivalentes. Para isso, redesenhamos a figura somente para ficar mais didático a visão de cada plano. Como conseguimos redesenhar a figura, o sólido gerado pela integral tripla, podemos então colocá-lo dentro de um cubo que vai nos ajudar quando tivermos que projetar, ou seja, fazer uma projeção deste sólido em um dos determinados planos. Bom, então vamos primeiro projetar aquele sólido no plano xy. Temos então a imagem do sólido e vamos ter que observar este sólido somente pelo referencial xy. Então, teremos essa projeção. Tendo, então, a projeção do eixo xy, temos que determinar a região D1. E sabemos que essa curva ela pode ser descrita como y igual a raiz de x ou x igual a y². Determinando, então, D1, precisamos saber, primeiramente, levando em consideração x, de onde até onde esta região D1 existe. Sabemos que D1 vai de 0 até 1. Então, sabemos que o x varia de 0 a 1. Por outro lado, precisamos agora determinar y. Y vai desta reta, dessa curva, aliás, que no caso vai ser raiz de x, até 1, tendo toda esta área, que foi demarcada por essas retas verdes. Sendo assim, podemos escrever D1 como uma função de duas variáveis, onde x vai de 0 a 1 e y vai de raiz de x a 1. Por outro lado, agora temos que determinar de modo trocado, no caso, que seria primeiro levando em consideração y e depois levando em consideração x. Assim, temos que D1, primeiramente levando em consideração y, vai de 0 até 1. Então, sabemos que y vai de 0 a 1, está entre 0 e 1. Tendo agora em relação a x, temos que ver desta reta até esta curva, que no caso agora em relação a x vai ser y², onde está delimitado por essas retas verdes. E sim, podemos escrever D1 também dessa maneira, onde y está de 0 a 1 e x de 0 a y². Como já definimos D1 como uma função de x e y e uma função de yx, temos então que determinar agora para gerar esse sólido, partindo de D1 até esta superfície marrom, conseguimos então gerar o sólido.
Sabemos que a função dessa superfície em z pode ser representada por z igual a 1 menos y. Sendo assim, conseguimos escrever a função de três variáveis, sendo que 0, isso aqui, essa parte toda aqui a gente tirou de d1, e o z nesta função vai de 0, que é a projeção d1, está em 0, até a função descrita em z, que é 1 menos y. Um outro jeito de escrever também este sólido seria utilizando a segunda ordem de d1, que no caso definimos primeiro y, indo de 0 a 1, e depois escrevemos x, que ia de 0 a y². Assim, vai ficar desta maneira. O z não muda, o z é sempre de d1 até essa função de z. Assim, podemos escrever a integral dessa maneira. Só que essa integral é a primeira integral que foi até nos dada pelo exercício. Essa é a integral do exercício, que já encontramos, é a primeira. A segunda variação dos limites de integração, sendo que a primeira é dz dy dx, a segunda que nós conseguimos já determinar vai ser dz dx dy, notando que os limites de integração foram mudados de ordem, dx dy aqui foram trocados e são valores diferentes. Aqui tivemos uma coincidência, porque a nossa função vai sempre de 0 a 1, mas notamos que já tem uma diferença. Bem, agora vamos fazer a projeção no eixo YZ. Vamos então tomar como referencial este plano, o plano ZY. E vai ser essa projeção que vamos ter. Tendo então esta projeção, temos que determinar D2. E sabemos que esta reta pode ser descrita como y igual a 1 menos z ou z igual a 1 menos y. De modo análogo feito anteriormente, temos que determinar D2, no caso, levando em consideração primeiro y, D2 pode ser representado de 0 até 1. E sendo assim, y está representado entre 0 e 1. Agora, levando em consideração z, temos que z vai partir de 0 até esta reta em z, que é representado por 1 menos y. Determinado, então, toda essa superfície, D2. Podemos escrever, então, D2 como uma função de yz, onde y está entre 0 e 1, e z está entre 0 e 1 menos y. Uma outra maneira de escrever é levando primeiro em consideração o eixo z e depois o eixo y. Z pode ser representado entre 0, está representado entre 0 e 1, no caso 1 lá em cima, em z. E a região D2, agora no eixo y, ela é representada de 0 até esta reta, que agora, em y, ela vai ser igual a 1 menos e. Então, conseguimos escrever também a mesma região D2, partindo de z entre 0 e 1 e y entre 0 e 1 menos e. Como já determinamos D2 em uma função de z, y, temos então que determinar a outra superfície em que o sólido foi gerado. D2, sendo integrado até esta superfície, gera o sólido. Essa superfície, em função
de x é igual a y ao quadrado. Então, podemos escrever uma função de 3 variáveis, onde este valor em preto foi tirado de D1, de y variando de 0 até 1, e z variando de 0 a 1 menos y. E, no caso, esta projeção, D2, partindo dela até esta superfície, grifada de marrom, parte de 0, o x variando de 0 até y ao quadrado. A outra maneira de escrever esse sólido é partindo da segunda determinação da função de yz, que é z variando de 0 até 1, e y variando de 0 até 1 menos e. E descrevendo, e x não muda, então, porque ela sempre parte de D2 até essa superfície, então y mantém. Assim, conseguimos escrever mais duas integrais, com esses limites de integração, que no caso foi colorido aqui, simplesmente para ficar mais fácil a visualização. Ou seja, trocamos os limites de integração, a ordem desses fatores, e os limites foram trocados. Bem, agora para determinar as outras duas integrais, a projeção vai ser feita no plano XZ, que vai ser este plano de referência que vamos usar. E a projeção se dá nesta imagem. Tendo a projeção zx, temos que determinar D3. E sabemos que essa curva pode ser descrita como z igual a 1 menos raiz de x e x igual a 1 mais z ao quadrado. Primeiramente, levando em consideração x, a representação de D3, a projeção de D3, levando em consideração o eixo x, somente esse eixo de baixo, ela vai de 0 até 1. Por seguinte, agora levando em consideração o eixo z, temos que z parte de 0 até essa curva. No caso, z vai ser 1 menos raiz de x. Então, podemos descrever D3 como uma função em que x varia entre 0 e 1, e z varia entre 0 e 1 menos raiz de x. Assim, agora fazendo da outra maneira, levando primeiramente em consideração o eixo z, temos que ele parte de 0 até 1. Então, z varia de 0 a 1. Agora, temos que levar em consideração o eixo x, que parte de 0 até a curva, que a curva agora em x é 1 mais z ao quadrado. Então, podemos descrever D3 também dessa maneira, onde z varia entre 0 e 1, e x varia entre 0 e 1 menos z ao quadrado. Como já determinamos D3, vemos por essa imagem que a projeção D3 ela não representa ao plano XZ, no caso 0 aqui. Ele vai ser, o volume desse sólido só é representado por uma função de y, que no caso D3 vai representar, até essa superfície marrom. Então, o sólido só é gerado quando partimos de D3 até essa superfície. Então, D3 agora não vai ser, como nos outros casos D1 e D2, partindo de 0. D3 agora vai ser representado por y igual a raiz de x,
que é justamente esta curva, que representa no eixo y, toda esta curva da projeção D3, até esta superfície, que em y é 1 menos e. Então, reescrevendo D3, agora, podemos reescrever também o sólido, levando em consideração que partimos de D3 até essa superfície marrom. Assim, temos que o x vai variar de 0 até 1, o z vai variar de 0 até 1 menos raiz de x, e o y vai variar de raiz de x até 1 menos e. A outra maneira de escrever, pegando o segundo valor que encontramos de D3, a outra representação, e também utilizando o y variando de raiz de x até 1 menos e. Assim, podemos escrever as outras duas integrais. Essas integrais, conseguimos encontrar as outras cinco integrais que o problema pedia, porém, talvez não tenha explicado bem, mas fica muito fácil, depois que temos esta representação, escrever a integral. Neste caso aqui, que é o último que encontramos, o z varia de 0 a 1. Então, temos que o dz aqui, entre 0 e 1, variando de 0 até 1. No caso x aqui, que varia de 0 a 1 menos x ao quadrado, temos que o dx aqui varia de 0 a 1 menos e ao quadrado. E tendo aqui dy, sendo que ele parte de raiz de x até 1 menos e, temos que x de 1 menos e. Assim, só para finalizar, partindo daquela primeira integral que o problema nos deu, conseguimos encontrar todos os outros limites de integração para as variações de dx, dz, dy e assim por diante. Bem, espero que tenham gostado. Até mais.